Hello and welcome everyone! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie, sejam muito bem-vindos. E sim, estou com um corte de cabelo diferente, cortei bastante. Estou ainda aprendendo como fazer meu cabelo, mas esse vídeo não é sobre cabelo. Mas, o que você faria se você ganhasse na loteria? O que você faria? Outra pergunta. Quando você era uma criança, o que você fazia? O que você costumava fazer de manhã? Nessas duas frases, na primeira frase, o que você faria se ganhasse na loteria? A tradução é What would you do? What would you do if you won the lottery? What would you do? What would you do? Would do, faria, né? E nessa segunda frase, o que você fazia? O que você costumava fazer quando você era uma criança? Também, a tradução dessa o que você fazia, o que você costumava fazer é What would you do in the morning? When you were a child, what would you do in the morning? O que você costumava fazer? Então, esse would do significa faria ou significa fazia ou costumava fazer. Qual é a diferença? Na aula de hoje, a gente vai descobrir tudo sobre essa palavra maravilhosa, would. Vamos lá? Would é um modal verb, um verbo auxiliar que muda de alguma forma, o verbo principal. E uma coisa muito legal sobre esses modal verbs, esses verbos modais, é que você não precisa conjugar nem o modal verb, nem o verbo principal. Que maravilha! Usamos would em duas situações. Na primeira situação é o que a gente viu nesse primeiro exemplo. O que você faria se ganhasse na loteria? Ok? Se faria. Então, estamos falando sobre situações hipotéticas, basicamente onde você iria, o que você daria, onde você moraria, coisas assim. Então, é bem simples. Em português, vocês têm o verbo ia, né? Em inglês, a gente tem would e o verbo. Por exemplo, qual seria a tradução em inglês de iria? Ir significa go, would go. E teria, ter é have, would have. Moraria, morar significa live, então seria would live. Beberia, beber é drink, né? Então é would drink. Super simples. Então, se eu quero dizer o que eu diria em alguma situação, eu falo I would say. Ok? Eu diria what I would say. Ou, se eu quero dizer ele iria se tivesse um carro, he would go if he had a car. Iria, he would go if he had a car. E a gente também usa esse would no passado, né? Para dizer o que alguma pessoa ou você, alguém teria feito, teria escrito, teria dado em algum momento no passado. Em inglês, teriam feito. Então, ter é have, right? Teriam. They would have feito é o particípio de do, né? Que seria done. They would have done. Eu teria ido. I would have gone. Ela teria dado. She would have given, ok? Então, a gente pode também usar para falar sobre coisas do passado, né? Utilizando teria, would have, e o past participle do verbo principal. Então, nessa primeira situação é bem simples e muito comum. Inclusive, tem muitas músicas populares que provavelmente vocês conhecem que usam I would do anything for love. If I were a boy, I would or I wouldn't. Então, no grupo do Telegram, eu vou mandar uma lista de músicas bem legais para vocês treinarem esse would para falar sobre situações hipotéticas. Acabou a aula? Não acabou não, porque tem outro significado. Lembra dessa segunda frase que a gente viu no começo da aula? Quando você era uma criança, o que você fazia? O que você costumava fazer de manhã? Então, a tradução aqui também pode ser would, tá? What would you do in the morning? Ok? What would you do? O que você fazia, costumava fazer? A gente também pode usar would
antes do verbo para falar sobre o que você fazia ou costumava fazer no passado. Mas tem duas regras. Primeiro, você tem que deixar claro que está falando sobre o passado. Tem que falar tipo, when I was a child, when you were a baby, when I worked at that job. Normalmente, se não está claro pelo contexto da conversa, é bom até começar a frase deixando bem claro que você está falando sobre o passado, certo? E a segunda regra é você só pode usar would com action verbs, ok? Tem action verbs e tem non-action verbs. Vocês que estão fazendo o meu curso sabem muito bem sobre isso. Mas non-action verbs ou state of verbs são verbos, por exemplo, acreditar, saber, coisas assim que você não precisa de fazer uma ação. E você não pode usar would com non-action verbs, ok? Em outro vídeo, eu vou explicar a diferença entre would e used to, que são bem parecidos, mas tem algumas coisas diferentes. Mas, em geral, aqui, focando no would. Se você quer descrever o que você fazia, o que você costumava fazer no passado, você sim pode usar would. Vamos ver alguns exemplos. When I lived in Brazil, quando eu morava no Brasil, porque agora não moro mais, infelizmente, quero um dia. Mas, when I lived in Brazil, I would eat rice and beans every day. Ok? Eu costumava comer arroz e feijão todos os dias. When I lived in Brazil, I would eat rice and beans every day. Ok? Estou falando sobre o que eu costumava fazer durante esse momento específico no passado, quando eu morava no Brasil. Outro exemplo. When I lived in Chicago, então, antes de ir para o Brasil, eu morava em Chicago. Eu sou de Chicago. So, when I lived in Chicago, I would take public transportation everywhere. Eu não tinha carro, porque morando em Chicago você não precisa, tá? Então, when I lived in Chicago, falando sobre esse momento específico do passado, não moro mais em Chicago, I would take public transportation everywhere, ok? Último exemplo. When you were a baby, quando você era um bebê, you would cry all night and sleep all day, ok? You would cry all night. Você chorava, costumava chorar a noite inteira. You would cry all night and sleep e dormia, e costumava dormir all day, o dia todo, ok? Claro, ok? Estou dando alguns exemplos, mas você agora entende que você pode usar would para falar sobre o que você faria, onde você iria, moraria, trabalharia, e também você pode usar would para falar sobre o que você fazia, o que você costumava fazer no passado. Lembrando, com uma menção do passado, para deixar claro que está falando sobre o passado, e só com action verbs. Got it? Se vocês querem revisar todo esse conteúdo, eu vou colocar uns quizzes no meu grupo do Telegram. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo. Vocês também podem me seguir no Instagram, no Facebook. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye, bye!